Olá pessoal, nesse módulo a gente vai tratar justamente dos aspectos introdutórios, ou seja, pelo menos dos aspectos mais relevantes aplicados nessa legislação, Lei 13.303, que é o novo regramento legal aplicado às empresas estatais. Ao longo dele a gente vai mencionar justamente a fundamentação constitucional, ou seja, da onde veio esse comando normativo de existir a necessidade de construir um regime próprio para as empresas estatais, que até então, julho do ano passado, 2016, pegavam emprestado de carona a legislação aplicada à administração pública direta. Então, houve uma evolução significativa. A gente vem aqui demonstrar a vocês da onde vem essa fonte. Também vamos pincelar rapidamente a questão da estrutura normativa, ou seja, como que essa legislação está apresentada formalmente para termos pelo menos uma noção do terreno que a gente vai literalmente ter que andar ao longo de todos os módulos dessa nossa capacitação. E destacando, obviamente, os pontos relevantes das regras e das eventuais exceções aplicadas e um limitador fundamental quanto à sua vigência, mais uma vez, legislação editada em julho do ano passado e que vocês, estatais, terão aí pelo menos 24 meses, leia-se, até julho de 2018, para se adequar ao novo comando normativo. Então essa é a nossa intenção. Quanto mais capacitações fizerem em relação a isso, mais irão ficar familiarizados em relação às regras desse regime jurídico e isso facilita, obviamente, esse enquadramento, porque há um limitador, vamos dizer assim, um deadline marcado explicitamente para julho de 2018 e essa é a intenção. Metade do tempo já passou, falta praticamente a outra metade e essa é a nossa intenção ao longo desse módulo. Então, dando início a essa nossa fala, esse nosso primeiro módulo do EAD vai abordar necessariamente o novo marco relacionado às empresas estatais com seus aspectos introdutórios para entendermos aqui a fundamentação constitucional, ou seja, da onde veio necessariamente essa produção legislativa da 13.303. Então, quem já conhece a Constituição sabe muito bem que lá no artigo 173, parágrafo 1º, possui justamente esse arcabouço constitucional relacionado a essa legislação, que diz explicitamente no seu parágrafo 1º assim: a lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou prestação de serviços, dispondo sobre. Então, aí é o comando constitucional em relação a essa legislação. Um dos parágrafos, e aí vamos dar sequência a esses incisos, na realidade, do parágrafo 1º do artigo 173. A função social e suas formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade. Essa é a primeira abordagem em relação ao conteúdo que deveria existir nessa legislação infraconstitucional e que a Lei 13.303 realmente trouxe no seu bojo. A sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. E 3, licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações. Então percebam que esses 3 primeiros incisos realmente refletem praticamente o conteúdo inteiro da Lei 13.303, que vamos debruçar aqui ao longo do nosso módulo. O artigo 173, parágrafo 1º da Constituição, também tangencia e pontua, acho que a expressão mais importante de todos, que é a sua função social. É essa pedra basilar para se desenvolver todo o conteúdo. O artigo 27 traz justamente essa ideia, essa concepção da função social da empresa estatal, que já era retratada inclusive na legislação das SAs, como a gente pode ver aí no slide de vocês. Ou seja, a empresa pública, a sociedade de economia mista terão a função social de realização de interesse coletivo ou de atendimento a imperativo de segurança nacional expressa no instrumento de autorização legal para sua criação. Nesse mesmo slide que vocês estão acompanhando, também faz menção ao artigo 154 lá da Lei 6404, que é a Lei das SAs, que também já tinha a previsão dizendo que o administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e os interesses da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa. Então percebam que esse conceito da função social da empresa realmente
vem ancorado desde muito tempo numa legislação infraconstitucional da década de 70, na própria Constituição e a partir de agora firme, muito claramente exposto na Lei 3.303, que é o novo marco aí regulatório para as empresas estatais. Eu acho que essa função social, por tudo que vemos vivendo agora no Brasil, relacionado a práticas de atos lesivos à administração, por parte, inclusive, justamente dentro da sua estrutura relacionado às empresas estatais, essa atribuição é mais do que relevante. O artigo 27, que aparece para vocês aí, ainda tem outros parágrafos que eu chamo a atenção, entre eles o parágrafo 1º mencionando o bem-estar econômico e a alocação socialmente eficiente dos recursos geridos, o parágrafo 2º atribuindo a função, a responsabilidade dessas empresas estatais nos termos da lei adotar práticas de sustentabilidade ambiental e de responsabilidade social, e um parágrafo 3º relacionado à promoção de atividades culturais, sociais, esportivas, educacionais e de inovação tecnológica. Ou seja, num grande resumo, teríamos essa concepção, uma pedra angular, ou seja, o início de tudo relacionado à estruturação de uma empresa estatal que está vinculada necessariamente à sua função social. Num desdobramento natural, teríamos receitas e adoção de políticas de gestão que refletiria o objeto social e interesse coletivo, que deve estar em todo contrato social, estatuto social, a sua sustentabilidade, inclusive relacionado não só a questões ambientais, como você já sabe muito bem, quanto as sociais e também econômicas. E isso atrela necessariamente a questão das aquisições realizadas por eles. A manutenção lucrativa, ou seja, buscar uma maior eficiência econômica e a práticas de mercado em relação a eles. Essa legislação 13.303, ainda em aspectos introdutórios, também tem uma relevância significativa logo no início da sua abordagem, ou seja, no primeiro dos seus artigos, como eu queria destacar para vocês aí por meio desse slide. Ou seja, esta lei dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, abrangendo toda e qualquer empresa pública e sociedade de economia mista, seja da União, dos estados, do DF e dos municípios, que explore atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, ainda que a atividade econômica esteja sujeita ao regime de monopólio da União, ou seja, de prestação de serviços. Então a gente consegue identificar nitidamente que acho que a abrangência é muito clara, nítida e objetiva em relação a buscar o maior quantitativo possível de empresas estatais alcançadas. Isso a gente vai ver um desdobramento natural em relação a isso. Não sei se é do conhecimento de vocês, mas fazendo uma leitura ou um passar de olhos leve na legislação, vocês vão perceber que existem 3 grandes divisões. A primeira, relacionada ao primeiro título de disposições aplicáveis às sociedades de economia mista e às empresas públicas, com as disposições preliminares, baseadas naquelas fundamentações constitucionais que já vimos aqui, o regime societário aplicável a elas e, obviamente, não podia deixar de ser a função social. Num segundo título, com 3 grandes capítulos, a parte substancial relacionada às licitações, aos contratos e à fiscalização, e um terceiro e último capítulo relacionado às partes, às disposições finais e transitórias. Depois de muito tempo, veio realmente a famosa lei infraconstitucional para aplicar o regime jurídico às empresas estatais. E um questionamento natural é o seguinte: qual seria então, ou o que é o tal do regime jurídico? Sempre se discutiu de, olha, há de existir uma legislação vinculada às estatais para ser o regime jurídico aplicável a elas. Mas tudo bem, o que seria então, na essência, o regime jurídico? Isso eu sempre chamo a atenção e gosto de compartilhar com vocês. Um resumo altamente sintético, mas acho que retrata muito bem para vocês não esquecerem e levarem isso consigo. Regime jurídico nada mais seria do que, e isso aparece para vocês aí, conjunto sistematizado de princípios, fundamentos teóricos e regras legais. São esse conjuntinho de princípios, fundamentos teóricos e regras legais que resumem
o regime jurídico e que agora saiu de um regime generalista que não era aplicável para as empresas estatais e ficou focado literalmente só para esse âmbito, empresa pública e sociedade de economia mista. Chama a atenção de vocês que, como mencionado agora há pouco, vejam, a aplicabilidade desse novo marco legal é maximalista, porque aborda necessariamente, como vocês percebem aí, exploração da atividade econômica de produção e comercialização de bens, exploração de atividade econômica sujeita ao regime de monopólio da União, prestação de serviços, incluindo serviços públicos. Então, percebam que realmente a intenção do legislador foi de garantir uma aplicabilidade maximalista. Não se preocupe que daqui a pouco a gente ainda vai revelar para vocês que, para toda regra, sempre tem uma exceção e essas exceções o próprio legislador colocou e de uma forma simplória, mas objetiva, com um delimitador de corte. Esse delimitador de corte foi exatamente o valor. A gente vai desdobrar isso daqui a pouco, eu espero que vocês entendam. Empresa estatal dependente é um conceito que se traz lá da LRF, artigo 2º, inciso 3º, que, de forma simplória e objetiva, se diz: empresa estatal dependente é aquela empresa controlada que receba do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal. Então eu chamo a atenção, quem estiver aí literalmente fazendo esse acompanhamento, quiser destacar essa expressão, a gente agradece. Ou de custeio em geral ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária. Na sequência, o conceito e a condição de empresa operadora e de consórcio, que é uma nomenclatura já relativamente antiga, conceitos já previstos desde a década de 70 na Lei 6404, que é a lei justamente das sociedades anônimas. A gente destaca nesse slide os dois artigos que acabam tangenciando essa questão do consórcio, a formação e os requisitos a serem cumpridos na constituição de todo e qualquer consórcio, artigo inclusive alterado relativamente recente por uma legislação de 2009. Para quem é mais familiarizado com as famosas PPPs, as parcerias público-privadas, no seu artigo 9º há uma imposição, inclusive, que se formalize, que se contratualize uma SPE, que é a Sociedade de Propósito Específico. Ou seja, antes da celebração do contrato, deverá ser constituída a Sociedade de Propósito Específico incumbida de implantar e gerir o objeto dessa parceria. Ou seja, percebam que o âmbito de incidência é literalmente grande. E aí um questionamento básico que eu faço a vocês é esse. Se eventualmente uma empresa estatal não deter o controle acionário, deveríamos impor ou não as regras da Lei 13.303? E a resposta tem que ser inicialmente não. Justamente porque a exigência é de que deva existir práticas de governança e controles proporcionais à relevância, ou seja, os parâmetros estão previstos lá no artigo 1º, parágrafo 7º da Lei 3.303. Eu chamo a atenção que, pelo menos, o legislador se deu ao cuidado de identificar que não adianta se estruturar com todo o objetivo da legislação, os que já folhearam perceberam que ela é extensa, diante de uma estrutura que é mínima. A gente que vem fazendo essa capacitação relacionada às empresas estatais desde o lançamento e a edição da Lei 3.303 em julho do ano passado, percebemos que realmente empresas estatais quase sempre de natureza municipal, que tem uma estrutura já diminuta, que realmente há um sacrifício muito grande na formação da própria entidade, ainda agregar a ela todos esses encargos acaba quase que declarando a sua falência múltipla de órgãos. Mas, independentemente disso, o próprio legislador fez uma regra em paralelo para esse tipo de estrutura que a gente vai comentar daqui a pouquinho.
essa exceção já é colocada com o critério objetivo que falamos lá atrás, não sei se vão se recordar, mas o delimitador objetivo era a receita operacional bruta, que deve ser necessariamente abaixo de 90 milhões de reais. E aí a pergunta que não quer calar é, tudo bem, há uma regra de exceção, essa regra de exceção é fixada justamente nesse critério objetivo de valor de 90 milhões de reais e a minha situação é essa, professor. A minha entidade tem uma receita operacional bruta abaixo desse valor e o que vai se incidir para nós? Ou seja, qual é a regra de incidência? A gente simplesmente não aplica a legislação por inteiro, só parte dela? Qual é e quais são essas tratativas? O próprio legislador menciona que pelo menos a parte essencial, aquela que já comentamos, de fundamento constitucional, vinculado à função social, permanece. Ou seja, pelo menos 10 artigos necessariamente, independentemente de você estar na regra geral ou nessa regra excepcionalizada em virtude de um critério objetivo de valor, vai ter incidência. E o que esses artigos acabam mencionando? Vejam, em resumo, estão relacionados à composição, aos requisitos de transparência, aos impedimentos, às obrigações e à função social da própria empresa pública. Ou seja, a intenção do legislador é justamente que esses elementos, que são os elementos básicos para garantir literalmente uma rigidez do próprio regime jurídico às estatais, permaneça inclusive nas pequenas. Não sei se conseguiram acompanhar, até recentemente no blog nosso da JML foi publicado artigo da nossa autoria, justamente tangenciando esses elementos básicos que estão nesses artigos da Lei 13.303 e que reforçam a necessidade de cumpri-los a fim de ganhar uma maior integridade dentro da sua entidade. Então, a liberdade para o respectivo executivo editar esses atos que estabeleçam regras de governança para as empresas estatais deve observar essas diretrizes que acabamos de mencionar. E essa é a intenção, que ao longo dessa nossa capacitação vocês consigam eventualmente captar quais seriam os elementos básicos para se desenvolver justamente essas ferramentas para a boa governança. Então, esse é um recado não só para as estatais que estão vinculadas à regra geral, mas também para as estatais que têm essa regra excepcionalizada de incidência por terem uma receita, mais uma vez, bruta operacional abaixo dos 90 milhões de reais. Dando continuidade às exceções de incidência, a gente queria destacar a portaria da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, o famosa SEST, vinculado ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que editou a portaria número 3 de setembro de 2016 e que em alguns estados, e aí chama a atenção o estado de Minas, por meio do decreto 47.105 de 2016, prevendo que os requisitos e vedações da 13.303 serão aplicados para as indicações em empresas estatais com receita operacional bruta igual ou superior a 90 milhões de reais. Ou seja, esses requisitos que ainda vamos comentar e vedações, a essência relacionado à elegibilidade, ou seja, esse espírito de transparência, de lisura, de integridade tem que ser válido para todo e qualquer estatal. Isso está lá projetado no artigo 17, vamos ter oportunidade para tratar do assunto à frente, mas é a grande inovação, uma das, inovações dessa legislação, no sentido de dar um filtro maior quanto à cadeira a ser ocupada. Ou seja, acho que, em uma opinião pessoal nossa, o legislador avançou significativamente muito bem em relação a isso, porque a partir de agora, para sentar-se numa cadeira de comando vinculado a uma empresa estatal, terá necessariamente que seguir ou de se enquadrar nos requisitos de elegibilidade. Vamos ter um módulo aqui destacado apenas para demonstrar e fazer os comentários relacionados a esses critérios de elegibilidade. No resumo, esses mesmos critérios, independentemente de ser uma empresa estatal, vamos lá, para todos os fins didáticos, enquadrado como grande porte ou de pequeno porte, serão necessariamente aplicados.
Dando continuidade, os requisitos e vedações da resolução da CGPAR número 15, também do ano passado, serão aplicados para as indicações das empresas estatais com receita operacional bruta inferior em participações minoritárias em empresas privadas. Ou seja, a própria resolução veio dar uma tratativa relacionada aos requisitos e que, é claro, não se esqueçam que a elegibilidade vai ser aplicável em ambos os casos, regra geral e específica, mas no caso das específicas, respeitando necessariamente a proporcionalidade, que é o mais importante. Então, vocês percebam nesse slide no próximo 2 apontamentos da doutrina em relação à questão da incidência normativa, que é realmente o foco desse nosso primeiro módulo, também em relação à parte essencial dessa legislação, que é ligada, obviamente, a licitações e contratos no âmbito das estatais. Então, vejam só, eu chamo a atenção para essa dupla dinâmica, que já é nossa conhecida de muito tempo, o professor Edgar e o professor José Anacleto, que mencionam assim: assinalamos que as normas versando sobre licitações e contratos estabelecidas na lei têm plena aplicação também para as estatais que se enquadrem na condição legal acima, e essa condição legal eram aquelas que possuem receita operacional bruta abaixo de 90 milhões de reais. Esse é um recorte, uma leitura desses 2 professores que temos uma estima muito grande e que editaram neste ano de 2017 a Lei das Estatais, comentários ao regime jurídico licitatório e contratual dessa lei que estamos aqui debatendo, que é a Lei 3.303 de 2016. Na sequência, colocamos um recorte da professora Maria Silvia Zanella de Pietro, que não estava focado exatamente na Lei 13.303, mas na interpretação do comando constitucional. Registra ela que uma primeira ilação que se tira do artigo 173, parágrafo 1º, que já lemos aqui no início do módulo, é a de que, quando o Estado, por intermédio dessas empresas, leia-se empresas estatais, exerce atividade econômica reservada preferencialmente ao particular pelo caput do dispositivo, ele obedece, no silêncio da lei, a normas de direito privado. Então, estas normas são a regra, o direito público é a exceção, e como tal, deve ser interpretado restritivamente. Então, há outra conotação quanto a uma interpretação restritiva. Percebam, ao longo desse primeiro módulo, com os aspectos introdutórios desse novo marco regulatório das empresas estatais, o que queríamos trazer a vocês é justamente isso, o âmbito de aplicação normativa, para quais empresas estatais essa legislação irá valer, quais são as eventuais exceções colocadas a jogo, eventuais pontos de discussão relevantes e que serão desdobrados, obviamente, nos próximos módulos. É isso aí.